Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dinho, sou teu professor de Geografia, turma do 7º ano. A partir de agora, nós faremos uma viagem pelo mundo, utilizando as ferramentas e o conhecimento geográfico. Caneta e caderno, vamos estudar já anotando. Vamos aprender. Tema 1. Território brasileiro. Nesta unidade, nós estudaremos os aspectos que levaram à nossa formação atual quanto país. Será que foi de uma forma natural ou foi uma construção ao longo dos tempos para chegarmos ao que somos Brasil em extensão territorial hoje? Acertou quem falou que foi uma construção ao longo dos tempos. Sabe por quê, pessoal? Os nossos limites territoriais, eles foram sendo modificados de acordo com certas épocas, divisões e regionalizações distintas até chegarmos a essa formação atual. O Brasil, ele é o 5º país em extensão territorial no mundo, também conhecido como um país de dimensões continentais devido à sua grandeza em extensão territorial. Aprenderemos a localizar e a classificar quanto às normas mundiais. Anotem. Localização e extensão do território brasileiro. Como podemos classificar? Como podemos nos localizar utilizando o mapa mundi? Existem alguns tópicos e segredos que eu vou ensinar a vocês agora. Anotem. Ponto. Localização e extensão quanto aos hemisférios. Vocês bem sabem que os hemisférios são duas partes divididas por uma linha imaginária chamada de linha do Equador, no qual a parte acima da linha do Equador nós classificamos como norte ou setentrional e a parte que fica abaixo da linha do Equador nós classificamos como sul ou meridional. Podemos classificar quanto às zonas térmicas. O que são as zonas térmicas, professor? Nós bem sabemos que o nosso planeta ele tem um formato circular, é uma circunferência esférica. Então, os raios solares chegam com mais força e nitidez na parte mais central do nosso planeta, onde se localiza o nosso país, Brasil. Muito diferente dos polos, onde os raios solares chegam com dificuldade, por isso que os polos do nosso planeta são congelados. Então, o nosso Brasil ele se encontra em uma área ou uma zona chamada de zona intertropical. É por isso que o Brasil é conhecido como um país tropical. Moro num país tropical. Porém, existe uma faixa de terra no continente e também no Brasil, no qual a zona térmica ela se classifica de outra forma. É a zona abaixo do Trópico de Capricórnio. Ele começa no estado de São Paulo e vai até o extremo sul do Rio Grande do Sul. E essa zona térmica ela é chamada de Zona de Clima Temperado do Sul. Então, quanto às zonas térmicas, o Brasil ele é classificado por 2 termos, o intertropical e a zona de clima temperado do sul. Podemos localizar e classificar quanto ao continente americano. O Brasil se encontra no continente americano. Mas em que parte da América, professor? Nós somos da América do Sul. E o continente americano se divide em 3. América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil é o maior país em extensão territorial da América do Sul. Mais um tópico. Podemos localizar e classificar quanto às línguas oficiais do continente. Em meados do século XVI ocorreu a expansão marítima. Alguns países europeus, em busca de novas terras, chegaram até a América.
As esquadras que se sobressaíram na América do Sul foram a espanhola e a portuguesa. Bem sabemos que a nossa língua oficial é o português, porém vários países da América do Sul falam o espanhol. Na América Central, o espanhol é falado fluentemente, porém alguns países usam a língua inglesa. Da América Central à América do Sul, nós classificamos como países latino-americanos. Então, o Brasil, ele se encontra na América Latina. Nós somos latino-americanos, como canta o poeta Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Já na América do Norte, a língua oficial é a língua inglesa e eles são classificados como a escola anglo-saxônica. Mais um tópico, pessoal, os pontos extremos do território brasileiro. Devido às grandes extensões do nosso país, os pontos extremos eles ficam muito distantes. Vou citá-lo agora para vocês. Do norte ao sul. O ponto mais ao norte ele começa na nascente do rio Ailã, no estado de Roraima, e percorre até o extremo do Rio Grande do Sul, que nós classificamos como o Arroio Chuí. Do leste a oeste, ele começa na Paraíba, em João Pessoa, que nós classificamos de Ponta dos Seixas, o ponto mais a leste do território brasileiro. E ao extremo oeste, nós vamos ao estado do Amazonas, na nascente do rio Moa. Sendo assim, o ponto mais ao norte é o ponto mais setentrional do Brasil. O ponto mais ao sul é o ponto mais meridional. O ponto mais a leste é o ponto mais oriental. E o ponto mais oeste é o ponto ocidental, pessoal. Fusos horários. O que são? São faixas imaginárias na mesma direção dos meridianos, que dividem a Terra em 24 partes. O mesmo horário que a Terra percorre para fazer o seu movimento de rotação, que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo. Cada fuso ele mede 15 graus de circunferência terrestre. Essa medida corresponde aos 360 graus de circunferência da Terra, que divididos por 24, que são as horas que a Terra percorre sobre o seu eixo, o movimento de rotação, são divididos os fusos horários. Em outras palavras, a cada hora a Terra gira 15 graus. O meridiano utilizado para se calcular as horas é o meridiano de Greenwich, que fica no país da Inglaterra. Os meridianos ao leste, eles acrescentam 1 hora no seu fuso, e a oeste é atrasado 1 hora por fuso. É isso aí, gente, meus alunos, chegamos ao fim da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Assistam, repitam o vídeo quantas vezes for preciso, para que vocês aprendam, façam essa viagem no nosso planeta sem sair do lugar, descobrindo novas coisas, agregando valor. Estamos juntos e misturados. Vou deixar uma atividade com 5 questões, vocês me respondam e me procurem no privado para tirar as possíveis dúvidas. Também deixarei disponível um slide com um resumo do nosso primeiro assunto, território brasileiro. Geografia na veia, pessoal. Dinho, esse é o teu professor. Tamo junto. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser.